Debates do Povo. Olá, boa tarde, Fortaleza. Muito boa tarde a toda a região do Cariri. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é quarta-feira, 28 de julho, e está no ar mais um Debate do Povo. De acordo com o Sindijustiça, o argumento de que a vacinação avança não leva em conta que a maioria dos servidores tomou apenas a primeira dose e a imunização só estará completa após 15 dias da aplicação da segunda dose. É sobre o retorno, ou não, das atividades presenciais na Justiça do Ceará que vamos conversar a partir de agora. No programa de hoje, recebo aqui no estúdio intangível e material da Rádio Povo CBN, numa conversa remota com cada um em sua residência ou escritório, recebo Erinaldo Dantas, presidente da OAB Ceará. Recebo Roberto Eudes, coordenador geral do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, o Sindijustiça. Queria ouvir agora do Roberto, a visão do Roberto sobre isso. E por que, Roberto, que na visão do Sindijustiça é inconcebível essa solicitação da OAB de retorno, solicitação da OAB de retorno às atividades presenciais imediatamente, todas as atividades? Diga lá, Roberto. Bom, primeiramente colocar que o sindicato, com relação ao modelo de formato de trabalho, ele defende o modelo híbrido, né? Porque isso nós não podemos nem tão mar nem tão terra, né? Na realidade, a tecnologia chegou, né, para ficar. Não tem como a gente, por exemplo, impedir que, por exemplo, tenha o serviço de justiça online, não tem, mas também nós não achamos que determinadas atividades têm que ser presenciais. Isso aí é óbvio, né? O que está havendo é o seguinte, que independente de ser presencial, o trabalho do servidor, independente de ser o tribunal online, ele tem a deficiência, né? Eu acho que o tribunal, ele também deveria depois, via público, dar as explicações dele. Eu vou falar aqui mais em relação à parte que cabe ao servidor. Nessa questão aqui, por exemplo, da pandemia, os nossos servidores estão trabalhando num sistema, primeiramente, usando a cadeira dele em casa, ele usa o computador dele, né? Quando lá na repartição ele trabalhava com toda a estrutura, né? Inclusive de ergonometria, né? Com a aparelhagem, a internet é dele, né? O tribunal ele não dá nenhum tipo de auxílio para esses gastos, né? O nosso número também, não houve só um congelamento do número de trabalhadores efetivos. Eu estou falando aqui dos efetivos, né? Nós não temos um concurso que está aberto, mas só para um cargo, né? Nós tivemos vários servidores que morreram durante a Covid, né? E foram acometidos e morreram. Inclusive, um diretor suplente do sindicato faleceu durante o período da Covid. Com relação aos magistrados, eu não estou aqui, no nosso sindicato não representa os magistrados, mas eu acredito, por exemplo, tem um exemplo aí da terceira vara civil, né? Que o juiz ele destina um determinado ponto do horário dele para atender os advogados. Eu acho que seria uma boa prática, uma boa iniciativa, mas aí cabe aos magistrados. Eu acho que o doutor Daniel lá da CM poderia ser procurado aí pela OAB, um termo de ajuste de conduta. Nessa questão aí, por exemplo, de receber os advogados, esse problema de receber o advogado, ele não se dá porque é agora no online, ele se dava antes, né? As críticas a determinados magistrados, não são todos, obviamente, já existiu no presencial. Então, assim, vai voltar para o presencial, vai mudar? A sua pergunta foi muito, muito interessante. Vai mudar se houver um ajuste de conduta. Eu acho que a OAB poderia ser mais incisiva, né? Nessa cobrança, cobrando lá da administração essa exigência, né? Com relação à questão desse atendimento. O que a gente tem que fazer
é voltar para o atendimento presencial. A justiça é feita de pessoas, já foi reconhecido, inclusive, como uma atividade essencial. Por que um servidor da justiça é melhor do que um médico, um enfermeiro, que arrisca a vida no hospital para salvar as pessoas de Covid? Por que é melhor do que um motorista de Uber que está me ouvindo e está todo dia saindo de casa para trabalhar, que precisa do seu ganha-pão, preocupado com o valor do litro da gasolina, para ver se consegue arranjar dinheiro para poder pagar o sustento da sua família? A pandemia reduziu a números em que todos nós precisamos sair de casa e trabalhar. Todos nós precisamos dar nossa contribuição. E, infelizmente, o atendimento virtual não tem sido bom, tem sido heterogêneo. Em alguns locais é bom, na sua grande maioria não é bom, é inconsistente, e mesmo que fosse consistente, nós sabemos que existe dificuldade de acesso à tecnologia. Eu mesmo estava aqui com vocês e caiu a minha internet. Você entrar pelo celular no 4G. Então, pessoas que têm dificuldade à tecnologia. Você imagina um agricultor lá em Santa Quitéria. Como é que ele vai saber do processo dele? Ele não tem internet com 4G no celular. Ele não tem computador para poder participar de uma reunião por videoconferência com um Zoom com a gente. Ele precisa ir lá no balcão da vara e perguntar como está o meu processo. Então, o atendimento presencial, ele democratiza. Inclusive, é um simbolismo que a justiça está aberta para servir o povo. Esse é um processo que ele é combinado com a questão da extinção das comarcas, né? Eu gostaria de relembrar que essa questão, por exemplo, do acesso à população, ela vem desse processo, né? Então, assim, eu acho que da nossa parte a gente tem uma certa coerência, a gente vem fazendo essa defesa, por exemplo, desde a época da questão da extinção das comarcas, né? Que a gente acha que tem que ter as comarcas lá para que o povo realmente possa ir lá fisicamente tudo. Então, a nossa entidade, ela não tem nenhum problema com relação a essa questão do acesso. Com relação ao trabalho presencial, eu queria esclarecer. Nós queremos que fique, sim, o trabalho presencial, uma parte, porque é, inclusive, bom para a gente olhar nos nossos representados, nos nossos servidores, ele atender também a população. Mas também tem a opção do trabalho online, que é o que eu acredito que é o que a presidente Nailde vislumbra, né? Ela, na última reunião que nós tivemos com ela, falou que o modelo dela que ela está trabalhando é o híbrido. Com relação a essa questão, não tem nenhum problema no sindicato de esforços ficarem abertos, pelo contrário. Antes mesmo dessa questão do online, nós defendemos manter a questão das comarcas, fomos contra o projeto que enxuga comarcas e coloca poucos fóruns no interior, que é um projeto que vem de 2 gestões atrás, que continua. Eu acho que a OAB, por exemplo, nesse ponto aí, ela não se posicionou na época, né? Inclusive, nós tivemos reunido, colocamos o nosso posicionamento, achamos que algumas mudanças iam prejudicar, né? Inclusive, esse acesso do povão, do agricultor. A gente lembrava esse exemplo, por exemplo, do agricultor da zona rural que não vai ter o prédio lá com a estrutura para realmente ser recebido. Então, isso aí tem acordo, realmente. Nós precisamos, por exemplo, fazer a defesa, muito embora a OAB não seja uma entidade que bate no tribunal, mas a OAB ela pode fazer fileiras, por exemplo, de defender que os concursos sejam realmente efetivos, o chamamento de servidores, porque o juiz ele não trabalha só. O que é que a gente quer? É o fórum modelo. É aquele que tem o juiz, é que tem o supervisor, é que tem o número X de servidores efetivos compondo a equipe do magistrado. Então, isso é o que a gente preza, é o que é realmente correto. Então, assim, apesar de bater o tribunal, mas a gente precisa fazer fileiras nesse ponto. E aí o tribunal, nesse ponto, ele deixa a desejar. A gente exige sempre a questão de chegar mais servidores de todos os cargos. Eu disse que eu sou a favor do trabalho presencial, mas nessa questão da sanitária, o sindicato não é a favor, por exemplo, da gente colocar um trabalhador que apenas tomou a primeira dose, inclusive comparar com um trabalhador da saúde que já está completamente imunizado. Primeira coisa é pontuar isso aí. Segundo, nós, do sindicato, nós temos um posicionamento, temos que combater o posicionamento de anti-ciência, né, que o governo federal vem colocando aí, e inclusive no início nem se vacinar, nós estamos ainda na primeira dose. Por exemplo, no meu caso aqui, eu volto agora à segunda dose, que é o que está mais adiantado agora em agosto.
que é que custa a gente esperar pelo menos até outubro, para a gente poder ter uma massa de trabalhadores, até pela faixa etária, imunizado? Então, o tribunal está fazendo essa pesquisa ainda. Acho que o tribunal, a presidente Nailde, não está agindo sem dados, baseado em dados. Ainda está sendo perguntado, inclusive, quando se vacinaram, qual foi a dose, né? Então, está sendo feita essa pesquisa. Então, tão logo seja feito, esteja concluído que as pessoas tomaram a segunda dose, estipulado o prazo, eu acho que é legítimo. O fato de você ser servidor público, viu, doutor Erinaldo, e acho que a Cíntia está nisso, está colocando que ela não se coloca e para trabalhar no presencial, mas a questão sanitária responde. Eu acho que o senhor deve entender que foi nesse sentido. Nós não somos contra voltar ao presencial, mas nesse momento, sem se vacinar, não. E, Erinaldo, pelas mensagens que estou recebendo aqui, as mensagens, quem está mandando mensagem, não está concordando com você, não, viu? O Álamo Leite diz que durante a pandemia os servidores tiveram que se desdobrar para continuar auxiliando as atividades de prestação jurisdicional. Nunca antes a produtividade, eficácia e eficiência foram tão altas como nesses tempos de pandemia. Os números estão aí. O Francisco Monte, que diz: o senhor Erinaldo percebeu que o médico e o motorista de Uber não têm como trabalhar home office? O Neto diz: deveriam pressionar a imunização total e compra de vacinas e não empurrar o povo para a morte e para o genocídio. Quem vai se responsabilizar pelas mortes e amparar as famílias que perderam seus entes? E ainda, só para terminar aqui, uma da Cláudia Gomes: concordo com o Neto, que foi a mensagem anterior, tem que se cobrar vacina para depois cobrar o bom atendimento presencial e dos gabinetes. A gente está vivendo um momento que tudo está voltando a funcionar. E é um momento que a gente está voltando. O que a gente tem que se brigar agora não é pelo não retorno, é pelo controle sanitário no retorno. Eu acho que esse deve ser o gol de vocês. Não simplesmente ficar em casa. Roberto, quer responder agora ou quando a gente voltar no ar ali pela rádio? Tô vendo? Então vai lá. Eu acho que eu fiquei assim um pouco admirado, porque se fosse o Bolsonaro respondendo, tudo bem. Você achou o Erinaldo parecido com o Bolsonaro, é isso, Roberto? É isso, Roberto? Aí foi na canela, hein, Erinaldo? Aí nós defendemos desde o início. Por que a gente não... nós não somos contra voltar presencial, nós somos a favor, mas com segurança. As pessoas precisam estar vacinadas. O próprio tribunal tem um comitê da Covid que monitora isso com o governo do Estado. Está fazendo pesquisa. Vamos esperar até outubro. Uma grande leva de servidores vai estar imunizado. É seguro. As pessoas estão morrendo. Então, assim, a coisa não é brincadeira. Colegas que já se foram, enfim, a Cíntia que falou aí, ela não é contra voltar. Pelo contrário, nós temos que ter um atendimento. O sindicato defendeu que as comarcas não fossem extintas desde o início. Nós achamos que esse projeto aí de simplesmente aglomerar servidores, os poucos que tem, é uma forma, inclusive, de mascarar a questão do concurso público. O sindicato não morre de amores por teletrabalho. Pelo contrário, nós queremos fazer o trabalho presencial, mas com segurança. Agora, por exemplo, colocar 5.000 pessoas dentro do fórum, 5.000 pessoas aí espalhadas. Nós temos em torno de 4.000 pessoas dentro do fórum ao mesmo tempo. Com essas variantes colocando por conta exatamente dessa impaciência, podemos esperar até outubro, ver o resultado da segunda dose, e aí nós teríamos a volta presencial, não tem nenhum problema. Protege a população. Eu acho que a questão é o tempo que o tribunal prepara a higienização dos fóruns também. A questão, por exemplo, da Justiça do Trabalho, eles não têm, por exemplo, a quantidade de estagiários, essa precarização que a Justiça Estadual tem, né? Então, assim, a gente tem realmente uma questão de mão de obra, por exemplo, que não é realmente preparada. E aí, assim, eu retorno à questão. Vamos brigar pela questão do concurso para fortalecer a equipe, realmente o judiciário, para ter em cada comarca, em cada unidade judiciária. E aí, assim, presidente Erinaldo, não querer deixar claro, o sindicato não é contra a volta presencial. Agora, nesse momento, sem vacinação, não. Eu acho que também não pode também roubar essa cena e dizer que a gente está contra e atender a população. Pelo contrário, nós somos a favor de voltar, mas voltar com segurança.